Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 18 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para a beira-mar juntamente com seus discípulos. E muita gente da Galileia o seguia. E também muitas pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Além Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. E eles vinham até ele, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fizera, e a fama de Jesus havia crescido. Vendo a multidão, Jesus pediu aos seus discípulos que arrumassem uma barca. Ele iria se distanciar da margem, para que assim não fosse comprimido pelas pessoas. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam sobre ele e diziam: nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os proibia severamente que contassem quem ele era. Quanto às pessoas, elas se atiravam sobre ele querendo tocá-lo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega à nossa vida. E o convívio com a palavra, a leitura diária da palavra, ou alimentar-se diariamente da palavra, é um dos meios espirituais de crescimento. Porque com o tempo, a própria palavra vai dando a mim e a você a sabedoria do alto e o discernimento necessário para podermos compreender os planos do Senhor para a nossa vida. E de acordo com Santo Antônio de Pádua, a palavra de Deus também afugenta toda dúvida e todas as tentações. Por isso hoje nós somos convidados a estarmos à beira-mar com Jesus e juntamente com seus discípulos. E vamos perceber que uma grande multidão vinha até ele porque ouviram falar de tudo o que ele fizera, das pessoas que ele curava e também dos espíritos maus que ele expulsava. E todos queriam se lançar sobre ele, se jogar sobre ele, ao menos para tocá-lo. Ainda que esta multidão ainda não tenha consciência profunda de quem seja Jesus, ainda que a motivação dela seja inconsistente, coisa que Jesus mesmo vai dizer, porque com o passar do tempo, tudo aquilo que foi iniciado com um sentimento inconsistente será demolido, será abalado. Todo seguimento a Jesus que fora edificado numa motivação inconsistente, com o caminhar de cada dia, vai sendo desmoronado. Porque a vocação cristã, a gente vai consolidando a cada dia. Quando eu era mais jovem, eu achava que chegaria um momento que eu estaria assim pronto, que eu iria virar uma pedra de mármore de perfeição e de conversão e poder dizer, já estou consolidado. Mas não, vou percebendo que cada dia que nasce é uma batalha, cada dia que termina é um pedido de perdão, e cada dia que se inicia é um pedido de sabedoria e de força para poder consolidar o caminho. Porque o ministério, o carisma, o dom, as vocações, elas não são garantia de salvação para ninguém, mas sim o modo como cada um de nós nos comportamos e caminhamos atrás de Jesus. Muita gente veio até Jesus porque ouviu falar, porque foi motivado por outras pessoas, mas ninguém consegue permanecer com Jesus somente porque ouviu falar. Ninguém consegue permanecer com Jesus somente pela experiência do outro. Mas é preciso que eu e você façamos a nossa experiência pessoal e o nosso encontro pessoal com Jesus de Nazaré. E ali nós vamos encontrar então pessoas vindas de todos os lugares conhecidos daquela época, de todos os lugares onde Jesus passava, porque todos ouviram falar de Jesus. Todos ouviam contar dos grandes milagres que ele realizava. Por isso, aquela multidão vem com uma motivação mais utilitarista, mais para satisfazer necessidades imediatas do que seguimento. De tal modo que em determinado momento ela vai entrar em conflito com Jesus.
Ela não vai concordar com algumas exigências de Jesus, porque todas as vezes que Jesus faz alguma exigência para mim e para você, que nós não concordamos, aos poucos nós vamos abandonando o caminho. Isso serve para todos nós. E se nós seguirmos a Jesus sem concordar com Ele, aí sim vai se cumprindo aquelas palavras pesadas que Ele dizia dos fariseus. Gostam de vestes longas, gostam de franjas, gostam de ser saudados em praças públicas e chamados de mestres, gostam de ocupar os primeiros lugares, gostam de ser tratados como autoridades, gostam de luxo, gostam de fazer grandes orações somente para comer o pão das viúvas, porque eles são fingidos. Quando nós não temos mais o Espírito do Senhor, quando nós não conseguimos mais aprofundar essa consciência de seguimento a Jesus, todos nós podemos estar edificando um caminho equivocado, um caminho incerto, que não nos levará à salvação. Isso é, se a gente ainda acreditar em salvação. Por isso hoje, Jesus se distancia um pouco da multidão, se coloca à margem numa barca para não ser comprimido por ela, e ali ele começa a ensinar. E todas as pessoas queriam se atirar sobre ele, se jogar sobre ele para tocá-lo, para que assim fossem curadas. E quando os espíritos maus viam Jesus, eles gritavam: nós sabemos quem tu és. E é interessante isso porque quando Jesus inicia a vida pública lá no deserto, na quaresma do deserto dele, quem é que se manifesta para ele também? É o mal, o espírito mau, que surge sobre ele tentando colocá-lo em dúvida, porque o mal será sempre traiçoeiro. Ele sempre vai nos dizer coisas de Deus para nos enganar, para nos fazer perder, para nos confundir. Por isso Jesus vai dizer então: eu ainda não quero que vocês revelem sobre a minha identidade. Porque a identidade de Jesus de Nazaré, nós vamos descobrindo, é no desvelar do mistério de Deus. É quando Deus vai revelando para mim e para você o seu Cristo. E é quando o Cristo de Deus vai revelando para nós a face de Deus. É Deus que nos atrai até o Filho. É o Filho que nos revela quem é o Pai. De tal modo que os espíritos do mal, a única coisa que eles podem fazer é nos confundir a cabeça, nos plantar no coração a dúvida e principalmente embriagar a nossa alma de tristeza para que a gente se perca no caminho. E Jesus vai proibi-los de dizer quem era ele. É o segredo messiânico de Jesus de Nazaré que Marcos está aqui velando para que aos poucos fosse desvelado para cada um de nós na caminhada pessoal da vida. Mas a Jesus nós buscamos. A Jesus nós buscamos todos os dias. Nós não podemos ficar fixos numa ideia, fixos numa imagem, porque Jesus é maior do que toda ideia, é maior do que toda imagem. E Ele vai se desvelando a cada um de nós para quem bate. Para quem bate será aberto. Para quem procura achará, porque é o Pai que vai desvelando para mim e para você o mistério do seu Cristo. E o Cristo, consequentemente, vai manifestando para mim e para você o mistério do Pai. Que esta palavra de hoje ajude você a sair da sua cama e novamente reerguer-se na sua fé também para sair à procura do Senhor. Sair à procura com as lâmpadas acesas, levando também o óleo reserva. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O desvelamento do mistério do Senhor para mim e para você é algo que vai acontecendo paulatinamente quando nós buscamos. Às 18 horas eu estarei celebrando aqui na Basílica de São Sebastião dos Frades Menores Capuchinhos, na Tijuca, Rio de Janeiro. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santos e santas da Ordem Seráfica, rogai por nós. Amém.